Povo do sétimo ano, beleza? Tranquilo? Galera, é o seguinte, hein? Essa semaninha aí, vamos ter aí uma aula gravada, aula 13 e aula 14, vai ser uma só, o Japão, pra gente terminar aquele capítulo 6 da apostila 2 do segundo bimestre, né? Vamos ter a prova aí semana que vem, né? Então vamos ficar atentos aí, essa matéria cai, tá? Então, essa aulinha nossa, vamos terminar a leitura da apostila e vamos falar sobre o Japão. Lembrando que a gente está falando daquelas regiões em que os europeus entraram em contato, né, entraram em contato diretamente durante as grandes navegações, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Esse aqui vai ser igual às outras, tá? Vai ser igual a China e a Índia. A gente vai falar pontos importantes sobre essa cultura ou algumas curiosidades, para a gente perceber que existia antes da chegada dos portugueses já uma sociedade complexa, diversa, com as suas tradições, com as suas culturas, né? A gente viu isso, hein? Na China, na Índia, né? Civilizações milenares com pontos de vista diferentes, né? Com outras religiões e tudo. Tá? Então, eu estou trazendo aí coisinhas a mais da apostila, que a apostila não fala, tá certo? Mas no finalzinho tá lá a matéria do capítulo, então preste atenção, tá? Hoje eu estou aqui na escola, minha casa está arrumando, tá uma barulheira terrível, tá? Então eu estou aqui na escola, vou gravar até rapidinho, né, para poder fechar a escola, então vamos lá. Vamos falar do Japão, primeiro lugar, olha lá, aqui é o mapa mundi, onde está o Japão? Onde está o Japão? Achou? Isso, olha lá. Círculo, aquele círculo preto, né? A gente vai chamar o que os europeus chamavam aí de Extremo Oriente, era o Extremo Oriente, né? Lembrando, um termo completamente genérico, né? Porque você fala o Extremo Oriente, você fala que todo mundo lá parece se relacionar a mesma coisa, mas não, vimos que não. Vimos o tanto de cultura, como é rica essas sociedades. E que o mundo, sim, estava ligado, né? Ele estava todo junto, ou por meio do comércio, principalmente por meio do comércio, eles já faziam contatos, já tinham contatos entre essas regiões. Então, Japão, localizaram ali, sempre vê mapa, hein? Pra você saber de onde está falando, hein? Você situar no mundo, faz favor para mim aí, vamos lá. Muda, filho. Ah lá, Japão. Então, Japão, depois você pode ver com o André melhor isso, hein? Seria até legal fazer uma aula junto, vamos mandar essa ideia para ele lá. Então, o Japão é um arquipélago, olha só. É um arquipélago, né? São formados por grandes ilhas aí, né? Você tem um relevo montanhoso, depois vê se eu estou certo, hein? Você tem um relevo montanhoso, né? Você tem um contato ali muito próximo das Coreias, né? Da China, você tem o Oceano Pacífico, não é? O relevo, os mares, isso vai influenciar muito a cultura chinesa, viu? A gente vai falar rapidinho aqui, a natureza, né? Dizem que o Japão nasce das montanhas, né? E a história deles, eles falam que é a grande sociedade, não é? Essa ilha aí ninguém consegue invadir, né? Tem muitos causos aí, da natureza ajudando o Japão em guerras, é uma coisa. Eu estava lendo algumas muito interessantes. Depois eu cito algumas, tá? Eu cito algumas, mas enfim, vamos aí, a geografia, a localização e lembrar então esse contato com a natureza. Olha o símbolo, é um diálogo meio contraditório, né? Ele tem a natureza, ele faz parte da natureza, o símbolo das flores de cerejeira, as flores de cerejeira, né? Ele tem esse contato com os bonsais, né? Você traz a natureza para dentro de casa, a terra do sol nascente, a bandeira japonesa, vamos falar já, não é? Ao mesmo tempo, né, que você tem no Japão problemas com a natureza, terremotos, tsunamis, vulcões, né? Os japoneses caçaram. Eles são grandes caçadores de baleias, né? Então, como ele é uma ilha, né? São vários arquipélagos, é um arquipélago. A base da alimentação vai ser alimentação que de frutos marinhos, né? Frutos do mar, não é verdade? Então, essas flores lindas de cerejeira, né? Que eles vão lá e se encontram para ver essas flores, né? Então, esse contato com a natureza, né? Então, você vai ter esses mitos de criação japoneses vindos aí da natureza.
A bandeira japonesa, ali é o sol, né? O sol nascente. Depois você tem na Segunda Guerra, a bandeira, que eu coloquei aqui, mas ela não apareceu. A outra bandeira, que é o sol nascente com seus raios, né? O sol com seus raios. O que seria aquilo? É um Japão expansionista, né? Os mitos, o mais importante mito de criação japonês é dessa deusa aí, Amaterasu. Lembrando, hein? Eu não sei falar japonês. Se eu falar errado aqui, você me perdoa, viu? Se você souber, você me fala. Amaterasu, quem era a deusa Amaterasu? Então, os primeiros deuses eram os arquipélagos, os mares, os vulcões, né? E desse lugar nasce a deusa Amaterasu, né? Ela é a deusa do sol, deusa das luzes, né? A deusa mãe, né? Que ilumina, ela e vários deuses, né? Tem um conto que diz que ela controla a terra, né? As terras, aí o irmão dela vai morar junto com ela, né? E o irmão dela só apronta sacanagem, travessuras, o Suzano, travessuras, só coisas erradas no reino dela. Ela fica triste, ela se esconde numa caverna, a terra fica sem luz. Aí os deuses se reúnem, né, e começa a gente precisa trazê-la de volta, a luz, que é a luz aqui da vida. Os deuses se reúnem, começa a rir, a festejar, né? Ela fica curiosa, o que será que está aqui acontecendo? Será que eles encontraram uma deusa melhor que eu? Aí eles colocam na porta da caverna um espelho, né? Aí ela pergunta, por que vocês estão indo? Será que eu sumi? É tão divertido? Eles falam, encontramos uma outra deusa, uma deusa mais bonita, mais iluminada, né? Ela está curiosa para saber quem é essa deusa. Ela sai da caverna, ela, a deusa da luz, né, do sol, bate, se olha no espelho e o brilho encanta, né, toda a terra de novo e fala, olha, não tem ninguém mais bonita que você, né? Aí ela volta, felizona da vida. O irmão dela pede perdão, né? Aí são símbolos, alguns símbolos, né? O espelho dá a espada, né? O perdão para ela, enfim. O que é isso? Você precisa desses mitos de criação, esses mitos de origem, né? Para você fundar e para você ter o contato entre o divino real, a sua realeza, né? Alguns historiadores interpretam essas lendas, né, como a deusa Maratsu, como os japoneses, né? Ela cria, ela planta, ela vai costurar, ela tem servos, ela tem estrutura. E o irmão dela, que sempre atrapalha, o Suzano, é o que vem de fora, né? É o que vem de fora, é o que quer dominar, é o que quer atrapalhar o que você está fazendo por dentro, né? Agora, como na mitologia a gente aprende, né, a realidade, né? Quem gosta, quem tem curiosidade, procurem aí as histórias da Amaterasu, tá? Aí, ó, o irmão dela, pinturas do irmão dela, e ela, tá? Vou falar rapidão aqui, viu, gente? Hoje eu prometo. Então você tem esse Japão pré-histórico da Idade Antiga que é pouco estudado por causa das escavações, esse mito aí do japonês. Será que ele é uma raça pura? Será que ele é uma raça que se miscigenou do tempo? O que você tem que saber é o seguinte: outras civilizações influenciaram o Japão, viu? Os coreanos, os chineses influenciaram muito o Japão, tá? E eu vou citar aí 3 períodos, ó: Jomon, Yayoi e o Kofun, né? O Jamon e o Yayoi é como se fosse a pré-história, tá? Onde você tem migrações de diversos povos, eles desenvolvem a caça, a pesca, as cerâmicas, né? Eles fazem estatuetas. Depois, mais para frente, a agricultura, a metalurgia, a arma, você começa a construir cidade, é o que seria a pré-história. Depois você vai ter um reino mais organizado, mais sofisticado, em famílias, você vai ter famílias, que é o período Kofun, que aí você vai ter as dinastias. O que são dinastias? Vários imperadores de uma mesma família. E de onde a gente sabe, de onde a gente tira essas informações? Qual é a fonte histórica? Dos túmulos Kofun. Vou mostrar para vocês túmulos gigantescos, onde eram enterrados nobres, aristocratas japoneses, com tesouros, tudo lá dentro, né? A dinastia mais famosa aí, ó, Yamato, ela vai tentar centralizar o poder e você vai começar essas eras dessas famílias centralizadas, tá? Uma religião característica do Japão também vai surgir aí, que a gente viu da Índia, da China, né? Uma característica do Japão é o shintoísmo, que é relacionado à natureza primitiva, tá?
Vamos lá, ah lá, aqui é um túmulo Kofun, ó, túmulo Kofun, tá? Olha o tamanho do túmulo, né? Dentro desses túmulos aí estavam todas as riquezas dos nobres japoneses. O Shintoísmo, então, é uma religião própria do budismo, isso é uma religião própria japonesa, antes da vinda do budismo. O budismo sai da Índia, chega na China e chega no Japão pelos chineses, tá? Esse aí é o símbolo do Shintoísmo, Tori, valorização dos ancestrais, valorização da natureza. No Japão, a gente vê muito na Europa as guerras religiosas, né? No Japão também houve várias guerras religiosas. Quando entra os budistas, você teve guerra de budistas e não budistas, né? De qual deveria ser a religião certa. Você também tem isso, não é só na Europa, não. Você também tem isso aí, tá? Olha o símbolo shintoísta. Geralmente você tem esse símbolo shintoísta aí, o Tori, na entrada de templos sagrados shintoístas, tá? Já viram algum desse aí? Já viram? Igual eu falei, seria interessante alguém que tenha capacidade, né? Que faz parte dessas religiões, conversar com a gente sobre isso, né? Aí você vai ter o príncipe Shotoku Taishi. Ele vai tentar centralizar o poder, vai lançar o que eles falam da primeira constituição japonesa, 17 artigos que vai tentar centralizar o poder, né? Vai tentar falar a respeito religioso e como deve ser a moral do cara japonês. É aqui no reinado do príncipe Taishi é que vai entrar o budismo aí, ó, a estátua budista. Você vai ter templos magníficos do budismo no Japão e depois o budismo também vai ser consolidado lá, tá certo? E você vai ter aí, ó, na idade, que seria Idade Média lá para a Europa, o período Nara, né, que vai ser a consolidação do budismo, que vai chamar de feudalismo japonês. Você vai ter o imperador, né? Só que você vai ter a distribuição de terras, tá certo? E esses nobres vão ser igual aos senhores feudais. Esses nobres vão conseguir muitos poderes. É aí que vai surgindo essa arquitetura japonesa que a gente conhece, vai ter muita troca cultural entre chinês e japonês. E é aí que também surge a figura do samurai, né? Que por exemplo, você tem um imperador, Aí o imperador divide as terras, cada nobre cuida de uma terra. E para esse nobre cuidar da terra, ele vai contratar o cara que chama de samurai. Então é um contexto de disputas locais. Então um nobre fica brigando com o outro, ele precisa de um exército particular, né? E o samurai tinha toda as suas leis que deveriam conduzir, né? Você tem, ele é voltado para o campo, o samurai, e o que vale para ele é a lealdade de um dele para com o cara que o contrata, né? Ele tem todo, eu esqueci o nome, ele tem todo caramba, eu esqueci. Ele tem que cumprir aquelas regras de lealdade, aí que surgem os samurais, esses guerreiros, né, as suas espadas, né, para proteger justamente essas terras, né? É um Japão feudal, tá certo? Esse período Nara, olha aí o templo budista, né, o templo na cidade de Nara, tem 16 metros essa estátua, olha aí, 16 metros. E depois você vai ter muitas brigas de família, brigas de dinastias, brigas de nobres, e você vai ter esse período, eu não sei falar japonês, como é que fala isso, hein? Período Heian, que é o esplendor cultural japonês. Você vai ter literatura, pintura, cerâmicas, artes, e aqui você vai ter a simplificação da escrita japonesa, que antes ela tinha influência chinesa. Aqui você vai ter a simplificação da escrita japonesa, a gente chama de kana, que os mais simples que irão escrever. E aqui uma coisa muito interessante, as mulheres, né, quem sabe escrever eram os homens, as mulheres vão aprender essa escrita mais simples, essa escrita japonesa mais simples, e vão começar a escrever contos, romances, narrativas românticas. Olha só, a literatura japonesa. Dizem que a primeira narrativa romântica é essa história de Kenji aí, ó. Quem escreveu? Murasaki Shikibu. Tem outras escritoras. Ela, olhando o irmão escrever, aprendeu e registrou essas histórias. Olha que interessante, né? As mulheres, né, que são pouco faladas, né?
E aí, então, lembra aquelas famílias que eu falei que ganharam terra do imperador? Vão ganhar muito poder, né? Esse período a gente vai chamar de governo dos generais. Eles são cargos públicos, chefes militares que vão ter muita influência política. É o shoguns, shogunato. O shogunato é esse governo de generais, de líderes militares, que tem mais poder do que o próprio imperador, tá? Só lá mais para frente que essa questão será resolvida, né? E o Japão vai se isolar e depois que ele vai se abrir ao mundo novamente, tá? Aí é o samurai, né? A espada, quem gosta, eu tenho certeza que tem alguém que gosta aí, tem um nome, a espada, né? O que ele deve seguir, esses guerreiros que protegem esses shoguns, né? Aí é uma pintura de um shogunato, né? O líder militar. E aí, né? Na querida Idade Moderna, você vai ter o contato com os europeus, tá certo? Os primeiros europeus a chegarem no Japão são os portugueses. Eles chegaram ali para aquelas ilhas do sul, até que os japoneses chamavam os portugueses de bárbaros do sul. Quando os portugueses chegaram no Japão, o Japão estava em guerra, essas guerras familiares, essas guerras dos shogunatos que eu falei. E, num primeiro momento, foi ótimo o contato com esses portugueses. Sabem por quê? Porque os samurais lutavam com espadas. Quando os portugueses chegaram com canhão e armas, mosquetes, os japoneses ficaram interessadíssimos nos produtos portugueses. Então, os portugueses conseguiram estabelecer um contato comercial com o Japão. Óbvio, houve estranhamento, né? Aquele estranhamento cultural, mas eles fizeram comércio, né? Olha o que o Japão comprava, ó, vidro, salitre, açúcar, armas de fogo. E o Japão vendia tecidos, metais, cobre, prata, espadas, leque, né? Então você tem esse contato português. Os portugueses chegam no Japão, lá, ó, em 1543. É só você lembrar das grandes navegações, né? Que ele está dando a volta em tudo, né? Então você tem esse comércio estabelecido já aí, ó. Eles vão, e é óbvio que vai também para o Japão os jesuítas. Se não me engano, o primeiro jesuíta que vai é em 1549 e vai o Francisco Xavier, espanhol, que ajudou a fundar a Companhia de Jesus. Sim, a Companhia de Jesus, lá do Inácio de Loyola Brandão, ele vai para lá. E como o Japão, os japoneses aceitaram os jesuítas lá dentro, por quê? Os jesuítas seria o contato entre os portugueses. É através dos jesuítas que eu vou ter as relações diplomáticas e vou poder comprar armas, eu vou poder aprender essas tecnologias, né? Eu vou poder fazer comércio, né? Então, esses jesuítas iam ao Japão para assuntos diplomáticos e lá eles moravam, lá eles iam morar lá. Nagasaki foi uma cidade uma importante cidade cristã nessa época, né? A escravidão, e eles conseguiram converter muitos japoneses, construíram igrejas, construíram seminários, construíram escolas, né? Mas aquela coisa, sempre eles querem demais. O que os portugueses começaram a fazer aí? Você tem algumas teorias para a expulsão dos portugueses no Japão. Primeiro, eles começaram a escravizar os japoneses, que já é inadmissível isso. Uma outra teoria é que os jesuítas, não é? Eles começavam a falar que a cultura japonesa era pagã e queria destruir a cultura japonesa. Culturas japonesas essas como o budismo, o shintoísmo, que já está lá há muito tempo, né? Então é um problema cultural. E tem uma outra que a galera acredita mais, é que os jesuítas estavam tendo poder demais. E o Japão estava em guerra civil, né? E eles precisavam se unificar. E os jesuítas lá nessa região, com aquele poder, atrapalharia isso. Então você vai unificar o Japão, você precisa saber o que é cultura japonesa e o que não é. Então eles foram expulsos. A expulsão oficial em 1588, eles foram expulsos e perseguidos. Então os japoneses que viraram cristãos eram mortos, os jesuítas eram mortos, né?
Você tem cristãos que vão se esconder no Japão, mesmo após a expulsão, né? E você tem muitos que vão embora, vão vazar legal na braquiária. Mas o que acontece? Por causa dessas teorias de contradições culturais e de poder político, eles são expulsos e os que ficam são perseguidos, né? Aí é um quadro famoso dos mártires cristãos, né? Que eles foram todos mortos, cristãos japoneses, europeus, né? Eles foram todos mortos, crucificados, né? Hoje eles são santos, são todos santos. Lá você tem um templo em Nagasaki para eles, né? E alguns ficaram, né? Alguns se esconderam por lá. Aí, por exemplo, eu anotei o nome para eu guardar. Kakuri Kirishitan. Eram os cristãos ocultos, eram os cristãos que praticavam o cristianismo dentro do Japão escondido, sem saber, sem ninguém saber, para não ser perseguido, né? Então, por exemplo, essa aí é a imagem de Nossa Senhora. Então, eles fazem a imagem de Nossa Senhora no aspecto asiático, igual um budista, né? Para quem vê achar que era budista, mas não, é cristão. Eles vão fazer crença, eles vão rezar Pai Nosso, Ave Maria, tal, em japonês, né? São os cristãos ocultos, os que está sumindo, né? Lá eu acho que hoje no Japão 1% é cristão, né? Mas é aquela coisa, né? Eles foram lá para se impor, né? Um certo momento foi legal, mas uma hora os interesses cruzam, né? Mas o perigo, qual era o perigo para o japonês, né? Deles dominarem o Japão, né? Então esse Japão que se passava em guerra, estava em guerra e precisava se unificar. Então, galera, tranquilo, nossa aulinha é essa. Falei com pressa, se não entenderam, vai lá no grupo, perguntem, tá? Porque aqui na escola a galera começa a aparecer também, é difícil essas gravações de aula, são difíceis, tá? Mas qualquer dúvida, vocês perguntem, tá aí algumas curiosidades. Não esqueçam, faça o resumo e leia as páginas correspondentes, ok? Muito obrigado, abraço, valeu!